E aí, aquele lance, vamos dizer então que a gente chegou a uma conclusão do que são os demônios no geral, vamos botar assim, e de onde eles vieram, e aí a gente entra na questão. Como eu disse, a idolatria a gente meio que já entende, né? Sim. Que a idolatria era você adorar um Deus que não fosse o Deus principal católico. E aí o resto tudo virou idolatria, e boa parte desses deuses que eram idolatrados acabaram se transformando em demônios por causa da perseguição da igreja e de tantas outras coisas. A revanche da igreja, né? A revanche dos cristãos. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Cara, interessante não é minha palavra, mas vamos botar assim. Primeiro, Jesus. Jesus nunca citou os deuses das outras pessoas. Nunca. Não. Ele nunca citou, sacou? Mas Ele até peraí. citou 2 Mas vezes peraí. ou foram 3 vezes demônios, sacou? 3 vezes que ele citou demônios, mas ele nunca citou um demônio em específico, sacou? Ele falou do dinheiro, que era Mamon. Era Mamon. E, na verdade, Mamon pra ele, dinheiro era a mesma coisa, que era a cobiça e tal, que era 4. Ele citou legião, e que, teoricamente, para os judeus, quando ele citou legião, ele não estava falando de demônios. Ele estava falando das legiões, que eram, né, no caso, os soldados romanos. E eu acho que deve ter tido um outro demônio, mas eu não lembro agora. Os soldados romanos a porcos, né? Exato. Não foi Não, isso. O símbolo dos soldados romanos era um javali. Ah, Aham. sim. Da legião Então, foi meio romana e tal, blá, blá, blá. Então, o que acontece? O próprio Jesus, ele não tinha muita treta com os cultos de outras culturas, vamos botar assim. Ele não ligava para os deuses das outras culturas. O Jesus, não tô falando da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha sim. A Igreja Católica era tipo, ou é o meu ou é o de ninguém, sacou? E aí a gente tem a latria do jeito que a gente conhece. Então, o que rola? Quando a gente fala dos demônios em si, foi principalmente quando começaram os estudos com uma galera que eles tinham muito medo. Foi quando eles começaram a ir para o Oriente. Se vocês repararem bem, a Igreja Católica fala muito pouco sobre os deuses do Oriente. Da Índia, do Japão, da China, que era grande pra caralho, dos mongóis e por aí vai. Eles não compraram briga com eles, repararam? Não compraram, isso é verdade. Mas por que diabos? Porque eles eram grandes pra caralho e batiam de frente. Os persas iam lá e foda-se vocês. Vocês querem matar o nosso Deus, a gente vai matar o seu primeiro. E vocês só tem um, a gente tem uma porrada. Entendeu? Os persas tiveram a questão do zoroastrismo, Os persas eram o cristianismo, depois com a gnose zoroastra, ali em 385 depois de Cristo. Eu tô chato pra caralho lembrando data, né? Nada contra lembrar data. Eu particularmente não lembro. Eu anoto as coisas. Os mongóis tinham a concepção do grande céu azul, que era o grande Deus. Teoricamente, a natureza seria Deus. Sim, porque o que acontece? Os funerais dos mongóis eram simplesmente você botar o defunto, o líder lá, e deixar que ele fosse devorado. Igual o Luiz Zoroastrista. Funeral aéreo, igual o dos Zoroastristas. Você colocava o táxi, né? Isso daí funcionava bonito quando era pouca gente. Aí quando começaram as cidades, teve que vir o sanitário pra, porra, mano, enterra essa merda aí, mano, tá dando mosca. Na verdade, a gente só enterra os mortos por isso, porque, porra, mano, o nego tacava o cara no rio e foda-se, tu tá lá bebendo água do rio. Na Índia, se não me engano, no Ganges... Na Índia, que eles esperam o corpo do defunto chegar pra ele. Sim, caralho, gente, isso é muita loucura. Tá ligado? Isso é muita loucura, é surreal. Mas isso também acontecia em vários outros lugares. Só que aí na Europa que eles começaram com isso. Se não me engano, foi na época de Napoleão
que eles começaram a fazer os cemitérios, sacou? Onde tinham que cobrir os mortos para que as pessoas não ficassem doentes, sacou? Foi antes uma questão. Igreja. Os cemitérios começaram na igreja. Porque tinha os cemitérios atrás da igreja. Sim, mas antes eles jogavam os corpos nos rios. Foi antes por causa da... Foi antes da... Por causa da 1349. Da peste negra. E aí você enterrava as pessoas e você jogava o que jogava? Acho que esse veio demais. O que jogava em cima? Cal. Era... Cal. É cal, pô. Pra corroer o corpo mais rápido. Não serve. Só que na época da peste negra eram valas comunitárias, não. É que é uma vala onde joga todo mundo junto, sacou? Já na época do Napoleão foi quando ele definiu que as pessoas deveriam ser enterradas, sacou? E aí, então, por conta da igreja, eles enterravam atrás da igreja, foi quando começaram os primeiros cemitérios, sacou? Sim. Mas não era nada religioso, era totalmente questão sanitária, sacou? Sim. Porque às vezes o cara morria e eles deixavam o cara na casa dele lá apodrecendo e foda-se. Entendeu? Mas aí propagava doenças. Exatamente. Mas isso daí é lá pra frente, a gente tá lá atrás ainda. Então vamos voltar aos demônios? Sim. Vamos. Quando a gente entra no quesito demônio, e aí, como eu disse, hoje em dia, quando se fala de demônio, a gente fala muito de Goethe, e a gente fala muito da demonografia, lá do Cat, se não me engano, onde eles catalogaram demônios utilizando aquelas imagens medievalistas que a gente adora, sacou? Sim. Que eram baseadas em rituais de Scrying. Mas dá pausa, Jim. Pera, antes da Goécia veio a Cabala. Cara, e vamos voltar ao judaísmo. A gente roda e cai no mesmo lugar. E vamos voltar ao judaísmo, onde nós temos a Cabala e as Sefiras, ou Sefirot. E a gente tem o lado negativo dela, que pode ser chamado de Kilifa ou Kilipot. Sim. Sendo que, para um judeu, eles simplesmente veem a Kilipot como algo negativo. É uma desevolução. Não chega nem a ser um retrocesso. É uma desevolução que você tem, porque as Sefiras representam todos os aspectos bons que um ser humano pode atingir na vida dele. E o único papel do ser humano que nasce é evoluir espiritualmente para encontrar Deus. Sim, aí vai pra cima. Pra cima e aspas, né? Porque na verdade. Não, ele vai em todas as direções, porque para você evoluir você tem que passar por todas as qualidades que os arcanjos trouxeram na árvore da vida da Cabala. Só que quando você faz merda, Clipote. É basicamente isso, fez merda, Clipote. Mas e aí vieram retardado. É nessa ideia, Gigi, que as pessoas pensam que é uma linha reta, né? Essa evolução. E não é uma linha reta. É o que o nego fala que são os três caminhos, né? O caminho da esquerda, o caminho da direita e o caminho do meio, que seria o caminho do equilíbrio, o caminho onde você faz bem para outras pessoas e o caminho onde você faz bem para você mesmo. Sendo que, de acordo com a Cabala, você tem que passar por todos esses três caminhos. Verdade. E aí, se tu fizer merda, tu vai pra Daaf, que é logo ali no comecinho, mas a merda é que quando você termina a árvore da vida, vamos botar assim, tu vai pra outra árvore da vida. E fica nessa punheta eterna. Punheta eterna. Até porque, teoricamente, teu espírito é eterno, então você não deveria se preocupar com nada que é eterno, porque você tem tempo. Sabe? Por isso que a gente começou falando, né? Eu tenho toda a eternidade, temos paciência. Mas aí temos o conceito de, já que a gente entrou na Cabala, e aí a gente está falando das qualidades dos seres humanos, e aí a gente entra na questão dos arcanjos. Sim. E aí se é os arcanjos, exatamente, se os arcanjos são responsáveis pelas qualidades da humanidade, ou seja, um arcanjo é responsável pela benevolência, vamos botar assim, ou pela coragem. Porque ele criou esse sentimento, Deus criou esse sentimento, e o arcanjo trouxe esse sentimento para a humanidade. Todos os sentimentos ruins teriam que ter vindo de algum lugar. E aí onde entra a piedade. Exato.
Aí entrariam os clipotes, as clipas e tal. Sim, que aí é uma inversão, Que né, eu acho da árvore da vida. que não tem base nenhuma. A grande verdade é isso. Árvore clipótica. Árvore clipótica. Natan de Gaza, que fez esse espelho da árvore da vida com a árvore da morte. E não tem base nenhuma. Simplesmente não tem base nenhuma. Eles pegaram um monte de nome de demônio e colocaram para cada uma das clifas e criaram uma espécie de árvore clipótica. E, mano, tem de tudo lá, mano. Tem até lixo tóxico na porra da árvore. O demônio do lixo tóxico. Porque tem os canais, não é? Como é que é o nome dos corredores? Os caminhos também. Os túneis, isso. Nádia é outra coisa, são os túneis, Nádia é de outra coisa. O Nádia é dos chakras. Nossa. Oi? E aí criaram essa árvore invertida, que na verdade é mais ou menos como aquele satanismo folclórico que a gente tem lá dos Estados Unidos, que é tipo assim, o satanismo é só o contrário do catolicismo. Eles fizeram mais ou menos isso, só que com a árvore da vida e a cabala. Eles criaram uma árvore malvadona. Esse satanismo é muito limitado, né, Giginha? Esse satanismo que pega só para poder ser contra o contraponto ali da Igreja Católica é muito limitado. A gente sabe que o satanismo ele acontece muito antes da Igreja Católica, né? Mas esse satanismo aí, que é contra a Igreja Católica, eu também sou contra. Eu chamo esse satanismo de satanismo raso. Que é, se nome é Simon o nome do cara? Não, é Levi? Não lembro o nome do cara, mas é um que tinha um cavanhaquezinho. Ele era Simon ou era o Levi? Simon. Lavi. Lavei? O cara Lavi. Não. Lavei. Anton Lavei? Lavei. Que ele era do circo. Não, tinha satanismo antes desse cara. Anton Lavei não gosto, não. O satanismo desse cara é o que eu chamo de satanismo circense. Isso, até porque ele era, inclusive, de circo. Ele criou uma espécie de comunidade satanista, que na verdade nada mais era do que um grupinho de pessoas que queriam ser malvadonas. Isso, entende? Por aí. E aí entrou artista, entrou músico, entrou todo mundo que queria lá na onda do eu sou malvadão. Só foi. Sim. Uma igreja evangélica de Satã, basicamente. Isso, exatamente. Tava dando dinheiro, então tava acontecendo. Tinha até Marilyn Monroe. Não, era o Marilyn Manson. Não, mas isso não é satanismo. Marilyn Monroe já tinha morrido nessa época. Tá. Entendeu? E aí é o que eu falo. Aí é por isso que, tipo, a própria árvore clipótica é mais ou menos nesse esquema, sacou? A árvore clipótica, eu sei que muita gente vai odiar eu falar isso, mas a árvore clipótica não é real. Ela não existe e se você acredita nela, você está perdendo o seu tempo. Ela não tem base nenhuma histórica, ela não tem base nenhuma religiosa e ninguém que entenda pelo menos metade de cabala vai falar que você tá certo. Vai, fala assim agora. Vai falar assim, ó, que agora eu acho que baixou em você o Padre Quevedo, né? Fala, isto não existe. Existe na cabeça de um bando de gente retardada que compra os livros dessa galera. Entendeu? Porque, tipo, mano. Vai ter muita gente odiando por causa disso, até porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Pra caralho, porra, muito. Mas essa questão do satanismo aí de Lavei, eu, por exemplo, eu nem considero, porque o satanismo não se baseia somente nessa questão de ser contra a igreja, de ser só uma heresia e tudo mais para porque tem fundamentos. Então, se tem fundamentos, não é algo que é somente contra algo que existe, não é só uma resistência a algo que existe. Eles queriam fazer um Antônio, né? Se você tem que ser contra algo, então você está se rebaixando àquilo que você é contra. Eu não concordo com isso. E aquela questão de, tipo, vocês só existem porque o catolicismo existe. Exatamente, isso é ridículo. Eu não concordo com isso. Entendeu? Não concordo. Então, por isso que eu não enxergo o Satã como um demônio, sacou? Até porque ele não foi retratado em lugar nenhum válido como um demônio. Sacou? Satã nunca foi retratado como um demônio. Tá vendo esse cara aqui? Esse
cara é Satã, ele vai fazer isso, isso e aquilo. Isso não existe, entendeu? E os satanistas tradicionais, eles não veem Satã como uma entidade, entendeu? Eles pegam mais uma linha mais luciferianista, onde o Satã, na verdade, é uma ideia, sacou? Sim. Sim, aí, na verdade, o satanismo ele não tem que ser, dentro da filosofia, o satanismo ele não tem que ser um vício, ele tem que ser visto como uma virtude, não como um vício. Então, por conta disso, ele não vai entrar no nosso balaio de demônios de hoje. E como eu disse, quando a gente fala de demônios, se a gente for entrar na cultura hindu e tal, e o caralho 4, e não só hindu, mas como qualquer outra que tinha idolatria mais antiga, vamos dizer assim, eles viam sempre os demônios como algum mal que algum deus tinha que enfrentar. Então a gente vai encontrar na mitologia deles histórias... A questão do bem e do mal, né? O bem e o mal gladiando. Uma coisa ruim sendo enfrentado por uma coisa boa. A coisa ruim era um demônio e a coisa boa era um deus. Era assim que eles viam. Sim. Entendeu? E esses demônios, eles não duravam muito tempo ao ponto de alguém poder tentar adorar eles, porque não faria sentido algum você adorar um demônio que traz a peste. Pois é. Mas aí, Gigi, a gente entra numa outra questão. Demônios podem morrer? Depende do teu conceito de demônio. Por exemplo, uma divindade que não recebe mais culto nenhum, ela morre? Foi inclusive uma matéria que eu fiz, se não me engano eu até gravei um podcast, Como Matar um Deus. Sacou? Tipo, como é que você mata um deus? Você tem simplesmente que mandar ele para um negócio chamado abismo. E o abismo significa esquecimento. Esquecimento, sim. E o que é o esquecimento? É quando você faz com que nada nem ninguém lembre daquela entidade. Sacou? É como se fosse Dá pra fazer isso? Bom, os europeus fizeram isso em vários lugares onde eles vieram colonizar. Dá pra fazer isso com pessoas. Inclusive com pessoas. Tem inclusive um RPG que fala disso. Deixa eu ficar quieta. Os europeus, espanhóis, principalmente aqui na América e tal, o que eles faziam? A primeira regra deles era quando eles encontrassem uma nova civilização, eles tinham que destruir todas as imagens e todos os sacerdotes daquele povo. Ninguém mais cultuasse, porque o que mantém vivo é o culto. Exatamente. É a adoração. Exato. Assim como acontece com pessoas também, ué. Por que Michael Jackson é eterno? Ele virou um ídolo. Exatamente. E aí temos o quê? A idolatria. Entendeu? Isso. Se você matar todos os fãs do Michael Jackson e destruir todas as imagens existentes do Michael Jackson, daqui a alguns anos ele vai deixar de existir. Entendeu? Sim, mas ele vai continuar existindo em outro lugar? Vai, mas não aqui. E a gente tá falando daqui. Perfeito. Sim. Ou seja, ele vai estar no inferno? Talvez ele esteja no inferno, mas ninguém lembra do cara. Mas a gente está falando das manifestações aqui. Se ele vai existir lá e não tem como se manifestar aqui, então ele não existe aqui, Assim como uma tonelada de entidades que ainda não foram catalogadas. Exatamente. E a gente pode entrar até na questão do resgate a cultos, a divindades que foram esquecidos igual Lovecraft, né? Igual Lovecraft. Fala um pouquinho sobre Lovecraft. Lovecraft. Vamos lá. Mais ou menos a mesma pegada. Aparece aqui no vídeo, amor. Vamos falar de terror? Pode. Eu acho que o Gigi não curte tanto Lovecraft, mas é mais ou menos a mesma pegada. Eu me amarro em Lovecraft, pô. Era um escritor que Howard Lovecraft. Coisas que já existiam, divindades que já existiam, e falou sobre elas e relatou sobre elas, e elas passaram a existir dentro daquele conceito onde ele colocou Cthulhu, Atotep, entre outros tantos. O próprio Livro dos Mortos é na obra do Lovecraft.
A ideia do Necronomicon. A ideia do Necronomicon é do Lovecraft, se não me engano, é das Montanhas da Loucura e tal. Da onda dele das Montanhas da Loucura. Mas o que acontece? O Lovecraft, ele era um romancista de um negócio que hoje em dia eles chamam de terror cósmico. E ele escreveu uma porrada de livros e tal, contos e etc. E ele trazia deuses que eram deuses esquecidos, que ele chamava. E inclusive ele utilizava o conceito do abismo, onde esses deuses estavam esquecidos dentro do abismo. E eles vinham desse abismo, né? Na verdade, quem trazia esses deuses do abismo era o Nyarlathotep. Entendeu? E ele era o cara que era a mente de Cthulhu, ou Chuchulu, ou Chuchulu. Não existe forma certa de falar o nome dele. Então eu vou chamar ele de Chuchulu. E aí, o Nyarlathotep, ele fazia com que as pessoas tivessem pesadelo com o Chuchulu para que o Chuchulu voltasse a existir. Sacou? E um dia o Chuchulu viria para destruir o mundo, porque esses deuses cósmicos, o que eles faziam eram destruir mundos. Tem inclusive um filme, A Cor que Veio do Espaço. Tem vários filmes. A Cor que Veio do Espaço é um filme maravilhoso, com o Nicolas Cage. E é interessante o conceito que ele traz de loucura, que vem uma cor do espaço, só que essa cor ninguém consegue definir que cor é exatamente. Mas Gigi, a gente não consegue definir as cores daqui, por exemplo. Como é que você vai descrever o vermelho? Vermelho. Então, e o verde? Se você for conversar com um cego, como é que você descreve que é vermelho para um cego? Pois é. Cara, mas aí é questão de semântica, ou questão de muitas coisas a gente consegue. Não tem como você falar, não tem como você explicar. Mas, espera aí que vai entrar clarividente na história. Tem uma forma de você descrever uma cor, pela sensação que ela te causa. O vermelho você Mas ela você causa mesmo para todo mundo? Sim, porque aí o seu corpo físico é biologicamente condicionado a certas reações específicas. A gente tem o amarelo que dá fome, o vermelho que abre o apetite, a gente tem o azul que deixa triste, o cinza que deixa você meio bunda. Muito negócio de eu sou negócios, designer. Como abrir um negócio, qual cor você tem que colocar na parede. Eu sou designer. Designer. Mas vou até mudar a cor sentido. aqui agora para vermelho. Pra vermelho. Agora ficou tudo preto. Agora ficou vermelho. Se a gente botar o vermelho aqui, a gente some. Só fica o olho da gente aqui. Então, entrando nessa questão, pronto, já falamos até de Lovecraft e não chegamos nos demônios que a gente queria falar. Vamos falar então dos demônios, que é o que todo mundo quer, que são os demônios que estão populares hoje em dia. Isso! A gente estava falando na questão do negócio do culto, né? O que faz uma divindade estar viva, que é, no caso, o culto. Então, eu acredito que alguns demônios se mantêm vivos pela questão do culto. Só que o que acontece, Gigi? Quando a pessoa cultua errado, como é que fica essa situação? Existe isso de tá cultuando certo, tá cultuando errado? Caim e Abel, né? Tipo, você tá dando planta, o outro tá dando carne. Pô, mas Deus gosta de carne, não de planta. Vou matar o irmão. Como é que fica essa situação? Esse é um conceito interessante, porque o que rola? Quando você cultua um demônio, você está se baseando em algum escrito de uma pessoa que você nunca viu na vida, mas tu tá acreditando que ela estava certa. Entendeu? Que é uma coisa que eu abomino bastante, que é o que eu chamo de Pokémon temos que pegar. A pessoa, ela pega, por exemplo, o Lemegeton, e aí ela encontra lá no Teurgia Goethe uma lista com 72 demônios. Aparece um demônio que é de guerra, porque tá escrito naquela lista que é um demônio de guerra. Deixa eu ver se vai melhorar o áudio aqui, peraí. O que? O seu áudio ou o meu? O meu. Nossa. O meu, nossa. Então o que rola? Continua. Aí é quando entra a demonologia, que é quando você pega uma descrição de um determinado demônio e você vai realmente pesquisar para ver se aquela descrição tá certa. Isso dá um trabalho do caralho, sacou?
Porque às vezes você vê simplesmente uma descrição preguiçosa de um europeu bêbado e que usou muito haxixe. Quando, na verdade, aquele demônio, ele já tinha passado por várias outras culturas, sacou? Onde ele tinha escritos, onde ele tinha adoradores, onde ele tinha seita, e inclusive outro nome, sacou? Só que o nego simplesmente não levou aquilo em consideração. E é isso que é demonologia. É você encontrar uma determinada entidade, ou como eu chamo, bicho, e você pesquisar ao máximo todos os conceitos históricos que ele tem para você ver se você está adorando certo. Exatamente. Sim, que é a questão que é onde a demonolatria moderna está errando, né? Pra caralho. O pono ali pra frente. Ó, o bagulho tá escroto. O pono ali pra frente é onde a gente entra na demonolatria moderna, né? Que eles ignoram toda a história e colocam um epíteto humano, nas necessidades humanas. Onde que isso aqui vai caber? Ah, vai caber na minha vaidade. Ah, vai caber no meu orgulho. Ah, vai caber na minha vingança. Não, e ainda tem pior, porque na verdade os cultos estão se tornando populares, principalmente por conta da internet, e tá havendo uma mistura de cultos no meio disso tudo, onde, por exemplo, você vê pessoas fazendo uma gira de macumba para Ganesha. Oi? Exatamente, entendeu? Uma gira de macumba para Ganesha. Aí você pensa, peraí, mas Ganesha não é da Índia? Sim. E tipo, tem a adoração a Ganesha, tem todos os rituais para Ganesha da forma que devem ser feitos e que são feitos há milhares de anos. Sim. Só que na demonolatria os caras falam, não, mas peraí, mas a gente curte mais isso aqui. A gente curte um atabaque, a gente curte uma cachaça, um charuto, então a gente traz o Ganesha para esse ritual que tem raízes africanas, mas a gente vai botar o Ganesha porque demônio é tudo igual. Deus é mas tudo aí igual. não tá cultuando Ganesha. Essa é Aí a pergunta é, que porra esses merda estão cultuando? Eu chamo de Egum, pra mim eles estão cultuando o Egum. Você entrou numa questão interessante, Gigi, porque o que a gente tem visto ultimamente é mistura de satanismo com quimbanda, e tá dando uma merda do caralho. Porque as pessoas... com quimbanda também. Sim, gente, isso é loucura, gente, isso é loucura. Cara, você tá colocando ali um culto de ancestrais, o culto a um demônio. Oi? Bom, assim, eu particularmente, e vocês sabem que eu não sou um cara muito paciente com galera nova. Pra mim é uma puta de uma falta de respeito absurda, entendeu? Porque você pega um... Primeiro que a macumba no Brasil, ela já tá toda errada, sacou? Ela já é toda errada, ela foi totalmente transformada e modificada para os brasileiros poderem usar. A verdade é essa. Não, pera. Aí calma, vou chegar lá. Não, calma. E aí o que rola? Você tem uma resposta. E tal, e o cara era quatro. Só que aí os caras não satisfeitos de ter um culto que era africano, que já foi totalmente deturpado para caber no bolso do brasileiro, eles pegam e tiram os orixás, eles tiram os exus, e aí eles vão lá e colocam Astaroth, colocam Baal, colocam Siri. Por quê? Porque eles encontraram um livro europeu mal traduzido na internet. Sacou? Sim. E aí eles falam, bom, se cultua um, cultua todos, tá valendo, partiu, entendeu? E aí isso é a demonolatria. Tá, mas aí eu tenho uma contra-resposta. Na questão da macumba ser errada no Brasil. Na verdade, a macumba brasileira... não errada. Sim, modificada, né? A macumba brasileira, ela é uma feitiçaria brasileira, que ela foi desenvolvida com um choque de culturas e foi acoplando aquilo, absorvendo e tal, para peripandura. E aí a gente tem a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. E as pessoas ainda até hoje acham que o Candomblé é africano. Ok. Pois é. Eu não tô falando mal de ninguém, eu só tô falando que é meio zoado. Mas eu não tenho culpa se as pessoas não estudam história, né? E aí, o que acontece?
começou, né, pelas redes sociais, pela internet, essa questão de gente se achar trevosa e associar alguns conceitos da quimbanda com essa questão do satanismo, com essa questão de resistência, de Satã ser o opositor, e colocar isso dentro da quimbanda para dizer que agora a quimbanda é mais forte porque agora na quimbanda tem demônio, tem a trindade satânica, né? De Beelzebub, Astarote, Lúcifer, Asmodeus e sei lá mais o que, e a porra toda, sendo que essas pessoas não fazem ideia de como prestar um culto a essas entidades, essas divindades, né? Esses demônios, mas também não sabem como cultuar Exu. Aí mistura, não sei cultuar Exu, não sei cultuar demônio, então vou juntar tudo aqui e aí eu vou criar um culto próprio para demônios e Exus, e assim eu vou vender mais, vai parecer que é algo mais trevoso, e isso vai atrair olhares de pessoas que são rebeldes com relação ao cristianismo. E aí dá... vai seguir. Que aí dá uma questão comercial, né? Que aí começaram a depois ver que dá certo essa questão dessa rebeldia, que não sei o quê, papapá, que quimbanda é resistência, que o demônio é resistência ao cristianismo. E aí começaram a comercializar. Aí fala assim, então vamos fazer o seguinte, deu certo, colou, vamos começar a vender esse negócio? Vamos vender iniciação em quimbanda? Que aí você se inicia primeiro com o maioral. Não, porque o maioral é foda, o maior é pica. Se você... o pessoal da quimbanda gourmet, né? Não, primeiro você vai se iniciar com o maioral. A pessoa não sabe cultuar demônio, não sabe cultuar Exu e vai se iniciar com o maioral. Vai pagar, aí vamos botar uns 3 mil reais para se iniciar com o maioral. Que porra é essa? Ela tá pagando pelo reconhecimento, mais ou menos como a igreja católica fazia quando o nego queria ir pro céu. Tipo, tu paga aí que tu tá dentro, parceiro. Indulgência. Né? Indulgência. Sim. Quem acabou com isso foi o protestantismo, não foi? Foi com as 19 leis de Tom. Ai, desculpa, puxei sua cadeira. Não é o momento de puxar sua cabeça. 19 leis de... Caralho, protestantismo. Sim, com Martin Lutero. Lutero. Foi quando a galera teve que parar de... Faz merda a vida toda. Deixa eu pagar aqui que eu entro, entendeu? Isso, mas é o que tá acontecendo hoje, pegaram o demônio, colocaram dentro da quimbanda e falaram, você paga, eu vou te iniciar com o maioral. E foda-se. Eu vejo isso, tipo, às vezes aparece... Nossa, todo mundo vai me odiar por falar isso. Mas eu vejo, às vezes, tipo, chegam umas meninas, uns caras... Não, porque eu sou iniciado na macumba e tal, sou filho de tal santo, não sei o que lá. Eu paguei. Mas tu já foi no terreiro? Eu fui uma vez só. Oi? Mas como assim? Tu foi iniciado, tu só foi uma... Cortaram tua cabeça, bonitinho, ficou lá dentro do barracão? Não. Falaram que era só pagar que não precisava. Aí que entra a diferenciação, Gigim, da questão do culto popular pro culto a um demônio. O culto ao demônio, eu acredito que é um culto privado, é um culto pessoal ali. Você não vai... Mas aí, então você acredita que a demonolatria pode ser real, né? Sim, mas você não precisa fazer parte de uma ordem, você não precisa fazer parte de uma irmandade para que você se inicie e faça um pacto. Porque hoje em dia as pessoas vendem esse negócio de pacto com demônio. Tem outro ponto que o Gigim vai concordar comigo, que são os Zens da Connolly também. Os Zens. Que vão para lugar nenhum, não tem significado nenhum. E se não tem significado nenhum, não deveria ter uso nenhum. Acho que o Gigim vai concordar comigo que... Cara, e vamos entrar num conceito aqui. Olha só, e que foi inclusive o que eu falei no meu podcast. A demonolatria nada mais é do que uma idolatria preguiçosa. Sacou? O que é uma idolatria? Uma idolatria, você tem um Deus, você reconhece que ele é um Deus,
Sim. E você vai realmente homenageá-lo, adorá-lo e esperá-lo que ele responda para você, não por você, mas para você. Quando entrou o conceito de demonolatria, eles pegaram o que teoricamente não é um deus, é um demônio, e você vai adorá-lo até dar certo. Isso! Aí depois você descarta ele e vai para um outro que talvez te atenda em outra área da sua vida. Uma caixa de ferramentas. É um catálogo. Que é o conceito que daí você citou, surge Vareta. também os rituais coletivos. Que é o conceito do pacto que você citou, que tipo, você tem que fazer um pacto. Quando você faz um pacto com uma entidade, um demônio no caso, quando você faz um pacto é porque você está fazendo um acordo. Sim, certo? sim. Então, um pacto ele não vai fazer com que você vire cristão, kardecista, macumbeiro, nem nada do tipo. Um pacto faz com que você crie um vínculo com determinada entidade para que essa entidade tenha que te dar alguma coisa e você dar alguma coisa em troca para ela. Esse é o conceito do pacto. Você não se torna religioso por fazer um pacto. Você se torna um cara que está devendo. Isso. E você vai pagar o que a entidade solicitou para você. E isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia morrem de medo porque a nova geração não quer ter responsabilidade sobre as merdas que eles fazem. Entendeu? Sim. Então, por conta disso, eles chamaram isso de demonolatria. Que é basicamente quando você entra em contato com um bicho, um demônio, você faz um pacto com ela, mas você não precisa nem pagar o pacto e nem fazer uma religião para aquele bicho. Você simplesmente fala ali, não, eu gosto dela, ela gosta de mim e acabou. Não, mas peraí. Tem um outro conceito também de pacto, Gigi. A partir do momento que você começa a cultuar, que você tem ali o altar montado, que você diariamente coloca ali as oferendas, as suas preces, os seus pedidos, que você se relaciona. Quando você se relaciona com a divindade diariamente e ela faz parte energeticamente de você, da sua vida, que você emana aquela energia, você propaga aquela energia que você recebe daquela divindade, isso já é um pacto. Não, isso se chama idolatria. Porque na idolatria você cultua uma determinada entidade e você espera algo dela. Você não exige. Mas você acredita, Gigi, que uma pessoa pode chegar e falar assim, eu sou sacerdote e eu vou fazer um pacto seu aqui com um demônio e tá tudo resolvido? Sendo que a pessoa nunca teve contato com aquela força, se a pessoa divindade. Ou nunca teve contato com aquela força, obviamente ela está sendo charlatã, né? Exatamente. Ela está se aproveitando de algum idiota. Porém, o que acontece? Vamos botar aí um cara... Mas não é pra idiota não, tá? Porque a pessoa, ela também tem os seus interesses, ela quer facilidade. Mas aí se chama pacto, isso se chama acordo. E acordos sempre existiram na história. Vocês vão ver uma porrada de acordos com pessoas fazendo acordo. Fazer isso. Ela não precisa de um intermediário para fazer isso. Se ela tá precisando de um intermediário, ela não tá fazendo acordo nenhum com ninguém. Ela tá sendo, eu vou te pagar e você vai lá e faz para mim. É basicamente isso. Ou seja, essa questão da pessoa, eu vou pagar, você vai fazer um pacto pra mim com a entidade tal. Tá fazendo porra nenhuma. Não. Quem vai fazer o pacto é a pessoa que vai fazer o pedido. O pacto sempre é feito entre a pessoa que faz o pedido e a entidade que vai realizar o pedido. Isso. O meio disso de chamar a entidade para que essa entidade entre em contato com essa pessoa que não tem a menor aptidão para conseguir trazer essa entidade para falar com ela, isso é feito pelo sacerdote. Sim, então, mas o que rola? Esse cara que faz a idolatria daquele demônio... E pactos sem cultuar, e pactos sem pagar, e pactos sem nada disso? Historicamente é isso aí que acontece. Você pega um sacerdote com um demônio... Isso é uma criatividade da Idade Média. Não só da Idade Média, na Idade Atual rola bastante. Não, mas começou lá na Idade Média. Não, na verdade isso daí acontece. Aí depois vem seriado também, como é que é o nome? Sobrenatural. Que chega na encruzilhada, eu vou invocar o demônio na encruzilhada e vou fazer um trato com ele aqui, vou assinar com o meu sangue e tá feito.
Vou cantar blues pra caralho, porque agora eu vou tocar blues pra caralho. O Demônio da Encruzilhada, Supernatural, partiu. Bom, agora que vem a questão. Você quer que eu te diga se existe ou se funciona? Não, eu sei que existe. E eu sei que também funciona. Então não sei por que você tá discutindo, pô. Não, mas que acontece? Você tá discutindo para as pessoas entenderem como que se faz, né? Porque a maioria quer facilidade, quer pagar um sacerdote à distância, quer fazer um pacto. Aí é foda. Assim, eu vou fazer um pacto com um determinado demônio, mas eu vou fazer pacto com esse determinado demônio e não vou nem sair do meu computador. Isso não acontece. Sim, eu vou te citar mais ou menos como é que funciona. A gente tem uma pessoa em específico. Essa pessoa em específico, ela, em algum momento da vida dela, por algum motivo, ela definiu que ela vai trabalhar com determinada entidade, que não necessariamente precisa ser um demônio. Sim. Ela vai trabalhar com aquela entidade. E aí é quando ela, se torna uma espécie de sacerdote daquela entidade. Uhum. Ele vai fazer a idolatria, ele vai fazer os trabalhos e ele vai se aproximar daquela entidade ao ponto de que ele consiga ter contato com ela com determinada frequência. O bicho não vai morar na casa dele, mas sempre que ele faz as orações, o bicho responde, sempre que ele faz os rituais, o bicho aparece, e aí ele tem contato com aquela entidade. Se for uma entidade que pode sim realizar feitos, ele pode trabalhar com isso, porque não é toda entidade que faz isso. Então, é mais ou menos... Exato. Que, inclusive, no culto africano, que a gente pode chamar de macumba aqui no Brasil, etc., caralho 4, a gente sabe que existe isso de uma pessoa chegar e falar: tal entidade pode fazer isso pra você. Exatamente. A pessoa vai ficar devendo. Você vai ter que pagar a comida dela, você vai ter que pagar o culto dela e por aí vai. Isso. Esse tipo de acordo acontece. Porém, para que esse tipo de acordo possa acontecer, tem que existir um sacerdote que ficou muito tempo ralando, estudando, adorando e idolatrando aquela entidade para que ele pudesse trazer aquela entidade para o nosso plano. Sim. E aí onde entra a questão. A pessoa ela pode trazer ela em forma de assentamento, ela pode trazer ela em forma de possessão, que é quando a gente vê as pessoas sendo possuídas e o caralho é 4 para poder gerar esse vínculo entre a entidade e o mundo físico. Se essa entidade topar fazer um serviço para alguém, ela vai fazer um pacto. Entendeu? A pessoa, o sacerdote, ele não fez um pacto. O sacerdote, ele fez uma comunhão baseada em idolatria. Sim. Entendeu? Ele fez uma ligação que vai durar muito tempo e que ele vai manter e tal. É tipo um filho de demônio, um filho de santo, um filho de anjo, um filho de qualquer coisa. Filho de djinn, filho de fada, filho de ente, filho de qualquer merda. Entendeu? Ele se ligou com aquela entidade para então ele poder fazer com que essa entidade entre em contato com outros seres humanos. E aí entra então a questão do pacto, que não funciona como as pessoas têm feito na internet. Ou seja, não rola isso de você pede aí, então tipo, não tem problema não, eu vou falar aqui com a minha entidade, ela faz para você, me passa teu Instagram. Não é assim. Não é assim. E venhamos e convenhamos, Gigim, que quando a pessoa vai fazer um pacto com uma entidade, não é essas firulas toda que as pessoas colocam hollywoodiana. Não, na verdade é só um acordo verbal. Quer chipar, tu quer tal coisa? Quero. Beleza, então pede. Pediu, show. E olha só, nós temos... Tem entidade que vai falar, tu vai ter que pagar isso, ou tem entidade que vai falar, depois que estiver pronto, tu vai pagar. Ponto. Exato, vai comprar. Nós temos uma experiência própria aqui de um pacto verbal, porque geralmente a entidade vem, conversa com você e na conversação ela fecha o pacto com você. É pesado para contar, mas eu tive um pacto de fato. Cara, durante muitos anos eu estudei e trabalhei na tentativa de encontrar uma entidade que pudesse realizar desejos, sacou? E, mano, vai por mim.
você, como eu disse, você vira um sacerdote daquela entidade. Não é um negócio que tu faz. Deixa eu cancelar um negócio aqui, senão vai cancelar a live. De novo? Ai, vai cair a live. Peraí que a gente volta. Se cair, a gente volta, tá? Deixa eu desativar. É porque entrou, né, quando dá meia-noite, é negócio de sono no meu celular. Sono modo soneca. Modo soneca. Não caiu não, né? Continuou a live? Tô te ouvindo. Beleza, cancelei. Não, é pesado pra contar, mas eu tive um rolê. Você não tá aparecendo, amor. Aí, pra cá, e o que acontece? Tem dois tipos de pessoas que realizam pactos e acordos. Tem a pessoa que ela se utiliza de alguma entidade, certo? Para realizar um acordo. E tem a pessoa que ela própria faz a modificação da realidade utilizando os rituais dela. Sim, sacou? Mas tem a questão também de utilização de poderosos mortos que cultuavam aquela divindade em vida, e quando eles desencarnaram, se tornaram poderosos mortos, dentro do culto daquela divindade, eles atuam aqui como poderosos mortos. E eles podem fazer esse trâmite aí. E aí tu tá falando praticamente de kardecismo. Eles chamam esses caras aí de espírito de luz. São os caras que morreram no kardecismo e voltam pra salvar as pessoas. Não, você não tá entendendo. É de macumba mesmo. Não é de macumba, é de bruxaria. Nada mais é do que uma macumba fofa. Não, mas o kardecismo... É uma macumba fofa, o kardecismo. Eu concordo. Mas existe sim dentro da bruxaria essas manifestações desses poderosos mortos que cultuavam essas divindades que foram demonizadas, e até então, como poderosos mortos atuando, eles ainda prestam culto e são intermediários dessas divindades. Assim como no kardecismo. No kardecismo não tem isso. Tem, as pessoas que viram espíritos de luz, cara. Que eles botam os quadros lá das pessoas. Não, mas aí vira mentor. Que fazem intermédio entre a pessoa e o verdadeiro santo, vamos botar assim, sei lá. Mas não vamos falar de kardecismo, que a gente sabe que você não vai. Digi, vamos marcar um dia que você vai conversar com a Diana. Vamos conversar um dia que você vai conversar com a Diana. Diana é uma pessoa muito legal. Muito legal. Acontece. Então vamos lá. Então, voltando aos demônios. Sim. Como citado anteriormente, a gente já sabe que vão pagar uma pessoa e a pessoa vai pactuar ela com o demônio e ela vai ter tudo ali que ela quer, sem esforço nenhum, sem prestar culto, etc e tal, né? Exatamente, e se a pessoa gostar muito, tu sabe que quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Então, se por acaso... Isso é outro tipo de sertaneja! Exatamente. Nossa Senhora! Acho que é Maiara e Maraísa. Então, o que acontece? Se a pessoa... Eu gosto de ter aquela música, acho que Medo Bobo. Medo Bobo. Então, o que rola? Se a pessoa ela consegue o primeiro pedido dela, ela com certeza vai voltar para fazer o segundo. Porque ninguém tem um desejo só na vida, sacou? E aí ela se torna dependente daquilo. Isso é muito importante. Aí a gente... um negócio chamado seita. Aí a gente entra numa questão muito importante. Em que posição a pessoa está se colocando no culto àquela divindade ou aquele demônio? Porque quando ela desencarnar, ela vai ficar onde dentro disso? Porra, agora a gente vai falar de morte. Necromancia. Vamos longe. O que acontece com uma pessoa que fez pedidos durante a vida depois que morre? Ela morre, isso a gente já sabe. Não, mas morreu. Ela vai ficar presa aqui? Morreu de morte morrida. Eu nunca morri e fiquei muito tempo do lado de lá para saber, mas eu acredito que se uma pessoa ela consegue modificar muito a frequência vibracional dela enquanto viva, depois que ela morre, ela vai acabar, ficando próxima do que ela estava cultuando. Sim.
a gente entra aí na questão da necromancia, de você modificar a natureza do seu espírito para que ela seja reconhecível com relação aos mortos e com relação às divindades, entidades, etc. e tal, que vão te reconhecer como morto e você vai fazer parte daquilo. Mas com relação a essas pessoas que cultuam errado, que só querem saber de receber... de cultuar errado, porque, cara, metade das pessoas que a gente conhece vão ficar putas em ouvir isso, tá cultuando errado. Aí, parceirinho, vela errada, dia errado, hora errada e cor errada. Mas, Gigi, elas vão pro lado de lá, pra divindade que elas cultuavam, mas sabem em que posição? Porque tem posições lá. Sabem em que posição que elas vão? Numa que elas não gostariam. Cara, mas aí vem a questão da fé. Porque, tipo assim, quando a gente fala, o cara tá cultuando errado. Legal, ele pode estar sendo enganado, ele pode estar fazendo de forma errada, e etc, etc. Mas, sim. Teoricamente, o que move o espírito do ser humano não é a fé? Sim, mas e quando essa fé é interesseira? Mas se é interesseira, não é fé. Sim, é fé interesseira, sim. Ele acredita se é interesseira, que ele não pode ser fé, porra. Não, mas ele acredita que o que ele está fazendo ali é para aquela divindade, para aquele demônio. Mas aí é que entra a questão. Se ele está idolatrando aquele demônio, e ele acredita naquele demônio com fé, vamos botar assim, que aquele demônio vai conseguir fazer coisas nesse plano, seja porque ele quer algo ou não. Mas isso aí é uma questão pessoal. Isso é uma questão pessoal. E de uma pessoa que oferece para outros aquilo. Mas aí é trabalho. Entendeu? Aí é complicado. Porque, mano, trabalho é complicado. Hoje eu tô falando de charlatão, Gigi. Que usa o nome. Eu tô falando que é complicado. É complicado. Porque assim, tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que fala assim, olha só, tu quer fazer um determinado pedido para determinada entidade. Vou te ensinar a entrar em contato com ela. Tu vai ralar, tu vai fazer isso. E tem aquele cara que fala, me faz um pix. Isso. E aí eu falo pro demônio. Mas é desse cara que eu tô te falando, Mas você acha esse que cara, no Brasil, isso se chama crime. Você vai... Entendeu? Mas ele vai lá pro outro lado pra egrégora dessa divindade que ele fazia trabalhos. Ele vai sim. Porque ele usava o nome, porque ele invocava e etc e tal. Ele vai sim ser recolhido por esse demônio. Ele vai. Mas a posição que ele vai ocupar lá do outro lado não é a de sacerdote. Mas ele não era um sacerdote. Essa que é a grande... Só pelo fato dele estar vendendo aquilo, sem ser realmente um cara que teve contato com aquela entidade, isso já torna ele um bosta. E eu conhecia... a pessoa usar o nome, porque a gente sabe que as palavras têm poder. A gente usar o nome não é problema. Aí a gente vai ter que voltar um invito. Recal. O poder da palavra, de onde nasceu a magia. O poder da palavra. Então, mas aí que vem a questão. Tanto que quando a gente trabalha com magia, a gente tem a questão de você falar algo e de você vibrar algo. Sim. Quando você faz, por exemplo, um mantra é quando você está querendo fazer com que a sua voz seja escutada em outros planos, em outras vibrações. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora para você falar, Astaroth é viadinho, Astaroth é caloteiro. Cara, o Astaroth tá cagando, ele nem ouviu. Exatamente, não vai subir. Mas se você realmente faz um ritual, você vibra o nome de Astaroth, você faz uma evocação de Astaroth, e aí você fala que ele é um caloteiro, aí talvez ele fique puto contigo. Sim. E, velho, vai por mim, a resposta vai vir bem rápido. Sim. Entendeu? Então que eu falo, as palavras têm poder? Não tem não. Tem não, mas tu tem que saber usar a palavra. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Só falar qualquer falador fala, parceiro. Entendeu? Até papagaio fala. Exatamente, até
papagaio fala. Eles não vão pro inferno por causa disso. Entendeu? Mas se você realmente fuder com o culto, ou fuder com um trato, fuder com um acordo, fuder com um pacto, e você fizer essas cagadas que as pessoas estão fazendo, sendo que você realmente tem acesso àquela determinada entidade, fuder, e ela realmente está de olho em você, a resposta vem rapidinho. Sim. A resposta vem rapidinho. Você nem precisa esperar morrer. Entendeu? Você nem precisa esperar morrer. Sim, porque você tá trazendo ela pra cá pra falar mal dela. Sim, até porque existe morte em vida também. Ou se tem. E aí o cara fica ali com aquele olho vazio, olhando pro nada, não sente gosto de nada, não sente prazer em nada. Oi? Olhar bovino. Exatamente, tipo, a vida não faz o menor sentido e o cara não entende por quê. E inclusive aconteceu bastante, não atualmente, porque a galera hoje em dia é meio bunda, mas há uns 7, 8 anos atrás, onde a galera realmente tava praticando rituais, onde você demorava 2, 3 anos para entrar em contato com algum demônio da HF. Vai finalizar a live daqui 24 segundos. E a gente começa a terceira parte. Show.